E aí, galerinha do bem? Vamos lá para mais uma aula de hoje. O tema agora é proteínas. A nível de informação, após a água, a substância que mais tem em abundância em nosso corpo é as proteínas, tá, gente? A água, nós temos lá em média 69% de água em nosso organismo. Lembrando que essa quantidade de água ela varia de organismo para organismo. Uma criança tem percentuais de água muito maior do que um idoso, tá? Tem órgãos que possuem mais água porque o metabolismo é maior nesses determinados órgãos, como por exemplo no cérebro tem mais água do que, por exemplo, no nosso tecido ósseo. Então, depois da água, que é super importante para o nosso organismo, a substância que mais se apresenta em nosso corpo é as proteínas, que é o que nós iremos conhecer agora, né? As proteínas, elas são macromoléculas complexas, né, que são compostas por aminoácidos, são constituintes básicos da vida, e ela é necessária para processos químicos que ocorrem dentro do nosso organismo, tá? São super essenciais, né? Nos animais, eles correspondem a cerca de 80% do peso dos músculos e cerca de 70% da pele. 90% do sangue seco é proteína. Mesmo nos vegetais, as proteínas estão presentes. Como, por exemplo, ó, no nosso sangue, tem uma proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina ela é responsável pelo transporte de gases no nosso organismo. Então, quem faz esse transporte de gases é uma proteína, a hemoglobina. Tá? A importância das proteínas está relacionada com a sua função no organismo. E aí, um tipo de proteína é as enzimas. Como eu já mencionei para vocês, elas têm uma função de catalisadoras biológicas. As enzimas, elas aceleram, né? Elas aceleram o nosso processo biológico, tá? Muitas vezes, elas existem em pequenas quantidades, tá? Essas substâncias, as enzimas no caso, elas catalisam todas as reações metabólicas e capacitam aos organismos a construção de outras moléculas, como, por exemplo, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios, né? Então, nós temos aí proteínas, elas podem ser encontradas na forma de enzima, na forma de transporte, como é o caso da hemoglobina, também na forma de defesa, tá? Nós temos proteínas que também agem realizando a defesa do nosso organismo. Por isso elas são tão importantes, né? Essas proteínas, elas para serem constituídas, elas necessitam de no mínimo 20 aminoácidos, tá? A junção de 20 aminoácidos formam uma proteína, no mínimo 20 aminoácidos, então poucos aminoácidos realizam uma proteína. Tem proteínas que têm muito mais de 200 aminoácidos, tá? Nós temos aí a alanina, serina, cisteína, fenilalanina, asparigina, ácido aspartico, são tipos de aminoácidos que se juntam para produzir a proteína. Olha mais alguns aí, a valina, novalina, leucina, lisina, glutamina, ácido glutâmico, todos eles são aminoácidos que se organizam para produzir as proteínas, né? Mais uma aí, tirosina. As proteínas também são chamadas de polipepídeos, porque os aminoácidos estão ligados por ligações polipepídicas, tá? E aí, o que seria isso, professor? O que seria uma ligação polipepídica, né? Essa ligação polipepídica é a união de um grupo amino e um grupo aminoácido com um grupo carboxílico, tá? União de um grupo amino de um aminoácido com um grupo carboxílico de outro aminoácido, vocês observam aí na imagem, formando uma diamida, né? Através dessas ligações, formam-se aí as proteínas, como eu falei para vocês, precisa de no mínimo 20, mas também tem proteínas que apresentam mais de 200 aminoácidos, tá? Mais um exemplo aí. Funções de proteína, tem diversas. E é importante vocês lembrarem também que as proteínas elas estão classificadas de acordo com a sua estrutura. Existem as proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, tá? Proteínas primárias, proteínas secundárias, proteínas terciárias e proteínas quaternárias. As proteínas primárias, elas são ligações simples, ok? São ligações simples, são proteínas de ligações simples, tá? Enroladinhas ali, são ligadas. Essas ligações, essas cadeias polipepídicas, né, que formam a proteína de estrutura primária, ela é como se fosse uma... Você pegar um fio telefônico desses modelos residenciais, você esticar esse fio, você vai ter uma cadeia de proteínas primárias. Se você frouxar um pouco, ele vai se enrolar, semelhante a uma espiral de caderno, e ali você vai ter uma estrutura secundária. Se você soltar mais ainda esse fio, ele vai se
ficar lá mais, como pode dizer, embaralhado, né, misturado, ele vai formar uma estrutura terciária. Se você totalmente dispersar, ele vai se enrolar por completo. Aí temos uma estrutura quaternária. E uma coisa bem interessante de você lembrar, tem situações que tira a estrutura da proteína. Como, por exemplo, o aumento de temperatura faz com que a proteína ela fique desnaturada, ela perde a sua naturalidade, sua natureza. Então, ela perde sua função. Exemplo, por exemplo, a albumina, que é a proteína que é encontrada no ovo. Quando você aquece o ovo, a albumina ali que está compondo ali uma parte líquida, ela simplesmente vai se transformar em soda. E aí, devido ao aumento da temperatura. O pH também vai fazer com que ocorra uma desnaturação proteica, tá? Então é importante vocês lembrarem disso. Existem proteínas, de modo geral, que quando ocorre alguma alteração de temperatura ou de pH, acaba desnaturando essa proteína e assim ela perde a função. Proteína secundária, terciária e quaternária, quando perdem sua função, elas se transformam numa proteína de origem primária, tá? Ela vai se formar ali uma proteína de origem primária, tá? Formato aí das proteínas, né? Formato helicoidal, alfa-hélice, ok? A estrutura terciária aí é com formação espacial de proteínas como um todo e não de determinado segmento de cadeia. Essa estrutura determina a forma da proteína, como por exemplo proteínas globulares, proteínas que têm o formato de um globo, um formato esférico, que como exemplo dessas proteínas que têm um formato esférico, eu cito há algumas que são encontradas no nosso sangue, né? A célula do sangue em si é uma célula discoide. As hemácias são células discoides, tá? E aí, a estrutura quaternária, que vocês podem observar, todo o emaranhado da estrutura quaternária, ela é mantida pelas forças, né, pelas mesmas forças que determinam a união de estrutura secundária e terciária, né? Essas proteínas são compostas por mais de uma unidade polipepídica. A imunoglobulina, por exemplo, é constituída por 4 cadeias proteicas. A formação espacial dessas cadeias juntas é que determina a estrutura quaternária. E aí, mais uma vez, eu repito para vocês, caso ocorra alguma desnaturação proteica, elas vão como se elas estivessem se desenrolando e tornando uma estrutura primária, tá? As proteínas podem ser simples, constituídas somente por aminoácidos, ou também podem ser conjugadas, que contêm outros grupos de carboidrato, íons, entre outros, tá? A hemoglobina, por exemplo, é uma proteína conjugada. Ela contém 4 proteínas ligadas a uma porfirina e a um ferro, tá? E aí você deve lembrar, por exemplo, dos sais minerais. Os sais minerais, o ferro, por exemplo, é um exemplo de sal mineral. Quando ocorre a carência de ferro no organismo, o indivíduo vai ter anemia. Por quê? Porque o ferro ele é essencial na produção da hemoglobina. E a hemoglobina faz o quê? Transporta gases para o nosso organismo. Ela capta lá o oxigênio que está chegando no pulmão e leva para nutrir todas as células e assim poder realizar as suas devidas funções. Outro exemplo também são as lipoproteínas, tal como o LDL e o HDL, tá? Também são exemplos de proteínas conjugadas, né? LDL, que são alta densidade, HDL é alta densidade, LDL baixa densidade, lipoproteínas, né? Então é importante vocês lembrarem isso aí. Tem até uma dicasinha, que tem gente que fala aí, LDL é o mau colesterol, o HDL é o bom colesterol, e aí tem gente que usa isso, o LDL, logo Deus leva, claro que se estiver em excesso, né? E o HDL, hoje Deus livra, né? Uma denominação aí para você lembrar aquilo que é tido como bom colesterol e aquilo que é tido como mau colesterol, tá? Olha aí a estrutura delas. A outra forma de classificar as proteínas é baseada em sua função. Elas podem ser divididas em estruturas, em proteínas estruturais e biologicamente ativas, né? A maioria das proteínas estruturais elas são fibrosas, são compostas por cadeias longas. Aí nós temos aí o exemplo colágeno. Onde é que nós encontramos colágeno no nosso corpo? Nos ossos, tendões, peles e nos ligamentos, né? Também temos lá o colágeno. E a queratina no nosso cabelo, nas unhas, nas penas e também no bico das aves, tá? Então, o colágeno e a queratina são proteínas estruturais fibrosas, super importante para o nosso organismo.
Muitas proteínas biologicamente ativas ficam na membrana celular e atuam de diversas maneiras, né? Nós temos aí a porina, que é uma proteína transmembrana, ou seja, ela serve de uma passagem, né? De uma passagem de substâncias entre a membrana plasmática. Tipo, tem uma substância que quer passar para dentro da célula, mas a membrana plasmática não deixa. Então tem essa porina, que é uma proteína canal, é uma proteína de passagem, que vai servir como um buraco, né, uma estrutura proteica para que possa ser passado essa substância para dentro ou para fora da célula. As enzimas, como eu já mencionei para vocês, elas fazem a catalase, elas ativam, elas aceleram os processos biológicos, tá, no nosso organismo. E é importante vocês lembrarem o seguinte: as enzimas, ela tem uma teoria muito interessante, que é chamada de chave e fechadura. Observe bem em nossas casas, nós temos várias portas, cada porta com um tipo de fechadura, às vezes é da mesma marca, mas apenas aquela chave abre aquela porta. Então é bem específico, a chave com a fechadura. No caso das enzimas, funciona da mesma forma. As enzimas, elas só vão ser ativas, só vão atuar com o seu respectivo grupo. Tipo, não posso dizer amilase salivar. O que a amilase salivar vai fazer? A amilase é uma enzima. Ela vai degradar especificamente a sua substância. Outro, por exemplo, temos enzimas que vão digerir especificamente determinadas substâncias. Por exemplo, a lactase. O que acontece na lactase? Ela vai degradar especificamente a lactose. A sacarase, ela vai quebrar o quê? Especificamente a sacarose. A sacarase vai quebrar a lactose? Não. Cada um com sua específica parceria, entendeu? A chave só vai dar certo naquela fechadura. E vocês podem observar bem assim, ó, a ligação entre o sítio ativo e a extremidade do substrato, né, ela é bem específica, tá? Ela é extremamente específica. O substrato precisa de características que permitem um encaixe com a enzima. Essa relação é chamada de chave fechadura. E aí vamos lembrar aqui para vocês, ó. Chega lá a sacarose. De que é formada a sacarose? A sacarose, ela é formada da união de glicose com a frutose, certo? Quando chega a sacarose, ela vai ser quebrada pela sacarase, vai se transformar. O que é sacarose vai se transformar em duas moléculas distintas, glicose e frutose. Deu para entender? Sacarose chegou, vocês observam aí um exemplo. Chegou lá o substrato para ativar a enzima foi ativa, então ela vai quebrar aquela substância. Por que ocorre essa quebra? Para que ela se transforme em pedaços menores, em fragmentos menores, para que o nosso corpo possa assimilar e também absorver, né? Ok? Temos aí as proteínas, a atividade de enzima, pode ser bloqueada pela ação de um inibidor, claro, né? Tem substâncias que podem ocorrer essa inibição da atuação da enzima. Quando este interage com o sítio regulatório da enzima, provoca uma alteração na sua conformação e uma desativação do sítio catalítico, daquilo que vai realizar a catalase. A atividade enzimática, portanto, pode ser controlada pelo organismo, através da liberação ou captação de inibidores, né? Então nós temos o sítio ativo aí, que vai chegar lá com determinada substância, e ele vai ser bastante específico para isso. Algo interessante também nas enzimas é que após ela ser utilizada, ela pode ser utilizada novamente. Na proteína não, após a proteína ter sido utilizada, ela já não serve mais, já não tem mais aquela função, e por isso é constante a produção de proteínas em nosso organismo. O tempo todo está sendo produzido proteínas, e é importante também nós termos uma alimentação adequada que possa favorecer isso, tá? Outro exemplo aí, a sequência de aminoácidos na proteína é determinada geneticamente a partir da sequência de nucleotídeos no DNA celular. Acontece o seguinte, o DNA está lá no núcleo da célula, ele diz assim, olha, vamos fazer uma proteína. Vamos, e aí vocês observam aí que esse DNA está sendo aberto. Ele está sendo fragmentado justamente para quê? Para ser copiado, para ser clonado a sequência do DNA que ele quer produzir a proteína. Então o RNA, obedecendo o comando do DNA, diz assim, tá bom, patrão, eu vou levar. Então ele pega essa cópia e leva lá no ribossomos, lá no citoplasma da célula. Chegando lá no ribossomo, ele diz assim, olha,
O patrão DNA mandou fazer uma proteína. E aí o ribossoma diz assim, qual a proteína? Traduz aqui. Aí nós temos lá uma tradução da informação. E começa a ser produzida a proteína. Pode ocorrer erros? Claro, pode ocorrer erros. E quando esses erros ocorrem, a célula em si, no exato momento da produção, procura corrigir isso. Caso esse erro não seja corrigido, a proteína produzida ela vai ser uma proteína defeituosa. E aí nós temos um problema. Teremos determinadas limitações relacionadas a essa não produção da proteína. Como, por exemplo, no caso da insulina, que é um hormônio, também tido como proteína. Quando ocorre uma má produção dessas células, desses organismos, o indivíduo começa a ter uma baixa produção de insulina e, consequentemente, a diabetes. Ok? Vamos lá? Temos aí a sequência de aminoácidos ditada pelo RNA mensageiro, que eu falei para vocês. O DNA vai fazer a proteína, o RNA mensageiro vai lá, pega, e aí vocês observam essas letrinhas aí, que nada mais, nada menos que são nucleotídeos, que são utilizados para a produção do aminoácido. E esses aminoácidos juntando organismos fazendo as proteínas. Vocês observam em verde aí, ó, metionina, prolina, valina, lisina. Eles estão juntando para determinar, para produzir uma proteína. Então foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.